Deus criou cada um de nós de uma forma especial. E cada um de nós Deus fez com um propósito. Eu te louvo, Senhor, por ter me feito de um modo maravilhoso. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmo 139, 14. Quando a gente anda bem juntinho de Deus, quando a gente ama a Deus, durante a nossa vida, Ele vai mostrar cada dia o propósito com o qual Ele nos mandou a este mundo. Na Bíblia, nós vemos pessoas que foram usadas por Deus com uma missão. E a história que eu vou contar hoje para vocês fala sobre uma pessoa que Deus usou desde que ela nasceu para um propósito neste mundo. Nossa história de hoje está escrita aqui, na Palavra de Deus, a Bíblia. E essa história está escrita num livro da Bíblia. Eu não vou dizer o nome agora, porque senão você vai saber de quem eu estou falando. Você vai descobrir daqui a pouquinho. A nossa história conta sobre uma menina chamada Hadassa. Você já ouviu esse nome? É um nome diferente, não é? Pois bem, havia uma menina em Israel chamada Hadassa. Era uma linda menina. E a Bíblia diz que Hadassa perdeu os seus pais quando ela era ainda muito pequena. Ela ficou órfã. O rei Nabucodonosor mandou invadir a cidade onde Hadassa morava, lá em Israel. E os seus pais foram mortos naquela invasão. Então, quando Hadassa ficou sozinha neste mundo, um primo de Hadassa, chamado Mardoqueu, adotou Hadassa como filha e a criou desde pequenina, até que ela cresceu e que Deus mostrou qual é a missão que tinha para ela. Um dia, o rei Nabucodonosor mandou invadir de novo a cidade de Jerusalém, lá em Israel, onde Hadassa morava com seu primo Mardoqueu. E nessa invasão, ele levou todas as pessoas que ele pôde levar como escravos. Reinava um homem chamado Assuero. Assuero era um grande e bom rei. Mardoqueu se tornou um funcionário do palácio do rei Assuero. A Hadassa começou a crescer, começou a se tornar uma linda jovem. Um dia, o rei Assuero resolveu dar um grande banquete. Um banquete que durou 7 dias. Você já pensou? 7 dias de festa. Todos os dias era muita bebida, muita comida, muita música, muita festa. E aquela festa não acabava nunca. No 7º dia, o rei Assuero resolveu chamar a sua esposa. A esposa do rei era a rainha Vasti. E ele mandou que chamassem Vasti para apresentar lá para os seus amigos. A Bíblia diz que ele tinha bebido muito, ele estava meio bêbado e exigiu a presença da rainha ali para apresentar para os seus amigos. Só que a rainha se negou a ir diante do rei. Ela disse: eu não vou e não vou. E o rei ficou tão zangado com Vasti, que ele mandou que a levassem para longe do palácio, que a levassem embora, e a partir daquele dia ela não seria mais rainha. E assim o rei ficou sozinho lá no palácio. Passados alguns dias, alguns meses, já que o rei estava sozinho, a Vasti ninguém sabia por onde andava, o rei começou a sentir saudade de Vasti. Só que os funcionários do palácio pensaram assim: não, essa mulher não pode voltar, porque ela desobedeceu o rei, ela não pode voltar a ser rainha. Vamos arranjar uma nova rainha. Mas quem é que eles iam arranjar como rainha para se casar com o rei Assuero? Então eles tiveram uma brilhante ideia. Sabe qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos fazer um concurso de beleza. Tipo assim, Miss Universo, sabe como as misses, aquelas moças lindas, desfilam e alguém escolhe a mais bonita?
Pois é, fizeram um concurso de beleza lá na Pérsia e mandaram buscar as moças mais bonitas de todas as cidades da Pérsia. E dentre elas foi levada aquela menina, aquela jovenzinha, que antes lá em Israel se chamava Hadassa, agora teve o seu nome mudado para Esther. Esther significa estrela, e uma estrela precisa brilhar, não é mesmo? Pois é, Esther foi levada para aquele concurso de beleza, ela nem tinha como escolher, eles é que escolhiam. Como ela era uma jovem muito bonita, ela foi levada também e ela tinha que obedecer. E sabem de uma coisa? As moças passavam um ano se preparando para aquele concurso de beleza, vocês acreditam? Era 6 meses tratando com um tipo de cremes, mais 6 meses tratando com outros tipos de cremes, até que elas ficassem mais lindas ainda, para fazer um desfile e apresentar todas aquelas moças, e o rei escolheria uma delas. A história de Esther, que antes se chamava Hadassa, agora se chama Esther, está escrita na Bíblia, num livro da Bíblia que se chama Esther. Se você quiser ler depois essa história, vai lá na Bíblia e leia toda a história de Esther. Pois bem, chegou o dia do grande concurso. Todas as moças estavam lindas, preparadas para aquele momento. Quando Esther entrou e o rei a viu entrando, era aquela. Ele tinha certeza que era aquela. Foi amor à primeira vista. E o rei disse: não precisa desfilar mais ninguém. Eu já escolhi aquela que vai ser a rainha. É esta jovem aqui. Só que o rei não sabia que Esther não era da Pérsia, não era do mesmo país seu. Ela era uma escrava judia. Lembram que ela foi levada como escrava junto com o seu primo? Muito bem, o rei não ficou sabendo. E ninguém no palácio do rei sabia que Esther era judia. Naquele dia, então, a rainha Esther se casou com o rei Assuero. O rei Assuero colocou uma linda coroa na cabeça de Esther e assim ela passou a ser a nova rainha da Pérsia. Todos os dias Mardoqueu ia até o palácio para saber como é que estava a nova rainha, para saber das novidades, porque ele também trabalhava lá no palácio. Um dia Mardoqueu estava entrando no palácio bem quietinho lá pelos fundos, quando ele viu 2 homens que eram funcionários do rei combinando um plano para matarem o rei Assuero. Ele ficou assustado, disse: não é possível, estão querendo matar o rei. E ele foi então quietinho, contou isso para Esther. E a Esther contou para o rei. O rei então mandou buscar aqueles 2 homens e descobriu que eles estavam tramando um plano para matá-lo. E o rei então mandou prender aqueles 2 homens e disse assim: escrevam no livro de registros do palácio que hoje aconteceu isso, esses homens tentaram me matar e esse homem chamado Mardoqueu e a rainha me livraram. Havia no palácio um livro onde se registrava tudo o que acontecia ali. E o rei mandou que registrassem naquele livro que naquele dia 2 homens tinham tentado matá-lo e aquele homem chamado Mardoqueu o salvou da morte. Todos os funcionários amavam aquela rainha. Havia no palácio também um alto funcionário do rei. Esse homem era muito importante para o rei. Ele era a única pessoa que era abaixo do rei. O nome dele era Amã. Amã era tão orgulhoso, que por onde ele passava, ele queria que as pessoas se ajoelhassem para ele passar e que o adorassem como se ele fosse rei. Ora, nem o rei fazia isso e as pessoas lá da Pérsia faziam isso, mas o Mardoqueu nunca quis se ajoelhar diante de Amã.
O rei quer que todos se curvem quando eu me aproximo. Não me curvo diante de ninguém, só de meu Deus. Você não está em Israel, Mardoqueu. Aqui é a Pérsia. E na Pérsia eu sou o Deus. Curve-se! Quando Amã passava, todos se ajoelhavam. Mardoqueu ficava em pé, porque ele dizia assim: eu só me ajoelho diante do meu Deus. Aí ele começou a ficar com muita raiva. Todas as vezes que ele passava, não era possível. Aquele homem não se ajoelhava. Sabem o que ele fez? Amã planejou, junto com a sua família e com seus amigos, matar Mardoqueu. Mas não só Mardoqueu. Ele queria mandar matar todos os judeus que moravam lá na Pérsia. Vocês sabem o que ele fez? Ele fez um documento e levou para o rei Assuero, dizendo assim: olha, rei, aqui no nosso país tem um povo chamado judeu que eles só atrapalham. Eu acho que o senhor devia assinar essa lei aqui para a gente poder se desfazer dessas pessoas. Eles não fazem nada aqui, né? Eles não contribuem para o nosso país. Vamos dar um jeito de acabar com esse povo? E o rei, inocentemente, assinou aquele documento e selou ainda com o seu anel. Quando o rei selava um documento, ninguém podia voltar atrás daquela lei. E Amã saiu dali sentindo o gostinho da vitória, né? Consegui. E aí mandou avisar todas as províncias, todas as cidades daquele país que agora, num dia marcado por ele, todos os judeus seriam mortos. O rei não sabia que a sua própria esposa era dos judeus. E ele assinou aquele documento. E agora, como é que ia ser? Quando Mardoqueu ficou sabendo daquilo, ele correu contar para a rainha, para Esther. Esther, olha, vão nos matar, o que nós vamos fazer? E aí, olhem só o que Mardoqueu disse para a rainha Esther. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Será que não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther 4:14. Olhem só, está escrito na palavra de Deus. Através de Mardoqueu, Deus disse assim para Esther: quem sabe se para este tempo você foi chamada, você se tornou rainha para livrar o nosso povo da morte. Esther, então, teve uma grande ideia. Depois de 3 dias orando, Deus mostrou para ela que ela devia fazer um grande banquete e chamasse só o rei e Amã para participarem daquele banquete com ela. O Amã, quando foi convidado pela própria rainha, se sentiu muito importante. Falou: ah, a rainha gosta de mim, o rei também. Olha só eu fui convidado para esse banquete. E foi todo orgulhoso, se arrumou bem bonitão e foi para aquele jantar. Jantaram e o rei ficou olhando para a rainha assim: rainha, você providenciou esse jantar, você está desejando pedir alguma coisa? A rainha: não, rei, eu só quero pedir que amanhã a gente faça novamente o jantar, pode ser? Pode. E o Amã saiu de lá de barriga cheia, todo feliz. Chegou em casa, ele contou para sua família: olha só o que o rei fez. Ele me convidou junto com a rainha para um grande banquete. Amanhã de novo eu vou jantar com o rei e a rainha. Naquela noite, depois do primeiro jantar com o Amã, o rei não conseguiu dormir. Ele ficou muitas horas acordado. E então, enquanto ele estava lá de noite sem conseguir dormir, ele pediu a um funcionário seu que trouxesse aquele grande livro de registros lá do palácio para ele reler e ver, né, as histórias do palácio. E o rei começou a ler e de repente os seus olhos bateram lá numa história que tinha acontecido há uns anos atrás, dizendo assim que 2 homens tinham tentado matar o rei e um homem chamado Mardoqueu o livrou de ser morto. E ele perguntou assim para o funcionário dele: escuta,
alguém recompensou esse homem Mardoqueu pelo que ele fez por mim? Aí aquele funcionário disse, não, rei, ele nunca foi recompensado. Então o rei disse assim, ele precisa de uma recompensa, eu vou pensar no que vou fazer. No dia seguinte, logo cedo, Amã chegou para trabalhar lá no palácio, todo feliz, e o rei mandou chamá-lo e disse assim, Amã, vem cá, o que você faria para homenagear um homem que salvou a sua vida? O que é que você faria para honrar esse homem? Aí Amã pensou assim, deve ser eu, né? Então vou escolher o melhor. Ele pensou assim, olha, rei, já sei. Você faz o seguinte, coloca uma roupa de rei nessa pessoa, coloca uma coroa na sua cabeça, um anel bem bacana no seu dedo e empresta o seu cavalo para esse homem e faz com que os funcionários, os seus melhores funcionários aqui do palácio, deem uma volta pela praça da cidade gritando assim, coloca esse homem no cavalo e vai puxando o cavalo dizendo assim, assim se faz a quem o rei deseja honrar, assim se faz a quem o rei deseja honrar. O rei disse assim, ótima ideia, Amã, como eu não pensei nisso? Então faça isso, você é meu melhor funcionário, você vai chamar Mardoqueu, vai emprestar a minha roupa para ele, a minha coroa, o meu anel, e você vai colocá-lo no meu cavalo e vai dar uma volta na cidade, gritando assim, assim se faz a quem o rei deseja honrar. Amã ficou desesperado, e agora? Que vergonha, não posso fazer isso. Mas ele não podia desobedecer o rei. Então ele foi lá buscar Mardoqueu, colocou a coroa no Mardoqueu, a roupa do rei no Mardoqueu, colocou o Mardoqueu em cima do cavalo do rei e saiu pela cidade dizendo assim, assim se faz a quem o rei deseja honrar, assim se faz a quem o rei deseja honrar, escondendo um pouco o rosto para que ninguém visse, mas não teve jeito, todo mundo viu que era Amã dizendo assim de Mardoqueu e todo mundo ficou rindo dele, olha só o Amã. Ele ficou com tanta vergonha, foi para casa naquela noite com mais raiva ainda de Mardoqueu. E aí ele traçou um plano junto com a sua família. A sua esposa sugeriu que ele fizesse uma grande forca lá na sua casa e que enforcasse o Mardoqueu. E assim ele fez, mandou construir aquela forca e no dia seguinte, lá foi ele novamente para o palácio do rei, para o banquete para o qual ele tinha sido convidado. Quando ele chegou lá, que estava jantando lá junto com o rei e a rainha, o rei perguntou novamente para Esther, Esther, minha querida, você tem algum pedido a me fazer? Porque já 2 vezes você oferece esse banquete, você deve estar querendo algo. Então a Esther disse assim, olha rei, eu desejo sim, eu desejo que o Senhor livre o meu povo da morte. Eu sou judia e o meu povo judeu vai todo ser morto num dia marcado, porque estão querendo nos matar. E o rei olhou para ela e disse, mas quem é que está fazendo isso? Quem está planejando matar o seu povo? E a rainha disse, este homem chamado Amã, que é o seu melhor funcionário, Amã planejou matar todo o meu povo. O rei ficou furioso, saiu de dentro do palácio, foi para o jardim para pensar no que é que ele ia fazer com aquele homem chamado Amã. Amã se ajoelhou diante da rainha e disse, rainha, por favor, não deixe o rei me matar. Rainha, por favor, peça a ele que me perdoe. E a rainha não pôde fazer nada. Quando o rei voltou, ele perguntou assim para os seus funcionários, o que vocês acham que eu devo fazer com esse homem? E aí um funcionário disse assim, olha rei, eu soube que ele construiu lá na casa dele uma grande forca para enforcar Mardoqueu. E o rei disse assim, ótimo, levem Amã e o enforquem na mesma forca que ele construiu para enforcar Mardoqueu. E assim foi feito. Amã morreu com seu orgulho. E agora Mardoqueu e a rainha Esther e todo o seu povo estava livre da morte, porque o rei
fez um outro documento dizendo assim que aquele povo precisava ser preservado. Olhem só o propósito para o qual Deus chamou Esther para aquele tempo, desde pequenininha. Quando Esther ficou órfã, ela podia ter pensado assim, Deus me abandonou, mas não. Olhem só o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Pois é, quando a gente ama a Deus, Deus faz com que todo o mal que aconteça na nossa vida possa retornar para o bem. E Deus fez assim na vida de Esther. Ela foi levada cativa, ela foi levada como escrava, mas Deus tinha um propósito muito maior para a vida de Esther. Vocês viram como Deus usou aquela moça chamada Esther, aquela estrela, para abençoar o seu povo e para salvar todo um povo de ser morto? Foi assim que Deus preservou aquela nação de Israel. Deus usou e teve propósitos para a vida de muitos outros servos dele. Davi, Moisés, José, Maria, mãe de Jesus, tantos outros servos de Deus. Mas hoje também Deus escolhe pessoas e manda pessoas a este mundo com propósitos. Basta que a gente descubra qual é a missão, qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida e certamente nós seremos bênção neste mundo. Ouçam só que música linda que nos fala sobre a rainha Esther. Ela era camponesa que sonhava em ser princesa e viver em um castelo alto, forte e tão belo. Mas era só uma menina com uma vida tão sofrida, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus, mas que confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou para brilhar. Que princesa, sou uma estrela. Deus me chamou pra iluminar. Quando menos percebeu, Esther tornou-se uma rainha. Deus mudou sua vida, escreveu uma história linda. Ela era corajosa, uma mulher de muita oração, e sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sempre confiava em Deus e seguia os planos seus. Sou mais que princesa, Você é princesa, sou uma estrela. Você é estrela. Deus me chamou para brilhar. Sou mais que princesa, Você é princesa. sou uma